Então, vamos continuar na onde a gente parou na semana passada. A gente está fazendo, antes de entrar no ponto principal do nosso shiur, que a gente falou, que é o livro do Rav Dessler, o Kuntras HaChesed, é parte, na verdade, é um capítulo dentro do livro dele, Mirtav Medial, que em português existe a tradução de parte desse livro, que é traduzido como Em Busca da Verdade. E a gente vai ver um pouquinho como enxergar os atos de bondade. Por que quando a gente fala no Pirkei Avot que o mundo é sustentado sobre 3 pilares, um dos pilares é justamente os atos de bondade. A gente já definiu um pouquinho o que são atos de bondade, a gente explicou e a gente vai tentar voltar isso, talvez no final aqui do curso, algumas leis também, como qualquer outra mitzvah. Hesed é uma mitzvah da Torá e tem detalhes, tem leis, como cumprir, como não cumprir. Às vezes a gente pode até cometer alguns tipos de erros com a melhor intenção do mundo. Eu quero trazer aqui um exemplo interessante, a gente não vai entrar tanto no detalhe, mas só para ver como a gente tem que ser cuidadoso para cumprir as mitzvot, exatamente como a Hashem pediu. A gente estava falando vários exemplos de mitzvot, que inclusive a gente tem na parte da nossa tefilá, a gente traz uma Mishnah que fala de várias coisas, vários bons atos que a gente pode fazer na vida e que a gente já recebe frutos nesse mundo, mas o fundo, a parte mais importante, fica guardada para o mundo vindouro. Veio Reine, quais são essas? Milut Hassadim, Achnasat Urhim, Bikur Rolim, Achnasat Kala, Levayat Amet. Então, várias mitzvot que a gente foi explicando na aula passada, que a gente pode fazer, e elas são tão queridas para Deus, que a parte principal delas fica guardada, obviamente, para o mundo vindouro, já que não existe pagamento de mitzvot aqui nesse mundo, mas são mitzvot tão queridas para Deus que Ele já dá para a gente frutos aqui nesse mundo. Então, a gente parou na aula passada na Achnasat Kala, que é ajudar uma noiva a casar. O que quer dizer ajudar a noiva? Tanto em termos financeiros, uma noiva que não tem condições, ajudar que ela possa ter um casamento bonito, casamento honroso, e também uma grande mitzvah da gente lesameach hatan vekala, alegrar o noivo e a noiva, a gente participar da festa de casamento, a gente ir lá para dançar, para alegrar. Muitas vezes a gente vai no casamento para fazer um social, para comer. Não é essa a intenção. A gente pode ir no casamento para fazer uma das maiores mitzvot que tem, que é justamente lesameach hatan vekala. A gente pode alegrar o noivo e a noiva. Teve uma vez, há talvez 15 anos atrás, teve um casamento que estava marcado em Jerusalém, mas infelizmente começou a nevar. E a gente sabe que lá em Eretz Israel neva, nem todo ano neva, e quando neva, neva 1, 2 dias. Esse ano teve uma neve até um pouco mais forte que o normal, só que depois disso a vida continua, as crianças se divertem, não tem aula, muitas lojas acabam não conseguindo abrir, acaba sendo uma diversão, mas para o noivo e para a noiva, que o dia do casamento cai em plena nevasca, isso não é uma alegria tão grande. Então, assim aconteceu que lá em Jerusalém estava um casamento marcado e começou a nevar. Então, o noivo ele morava perto do salão, a noiva conseguiu a ajuda de uma ambulância da Tzalá que conseguiu levar ela até o salão de festas, mas a grande maioria dos convidados não tem como chegar no casamento, não tem como participar dessa alegria do noivo e da noiva. Então, não deve ter nada mais triste do que um casamento com meia dúzia de gatos pingados que não tem alegria nenhuma. Então, a notícia correu lá em Jerusalém de que está tendo aqui um casamento que não vão ter convidados, não vai ter ninguém para alegrar o noivo e a noiva. A notícia chegou nas yeshivot, nos centros de estudos dos jovens, chegou nas midrashot, os centros de estudo de moças, e Baruch Hashem, muitos voluntários foram participar da festa, foram alegrar
e foi uma alegria tão grande que, em pouquíssimo tempo, acabou toda a comida. Foi muito mais gente que estavam esperando, e tudo isso porque a Havat Hesed, amor pela bondade, escutaram que tem o noivo e a noiva que não vão ter essa alegria, então correram jovens, rapazes e moças para alegrar esse casamento. Então, assim o Talmud traz um outro caso do Rav Shmuel Bar Yitzchak, que ele tinha aqui um cuidado especial, todo o casamento que ele ia, ele se esforçava para dançar, para alegrar os noivos, e está escrito que quando ele faleceu, apareceu um pilar de fogo acompanhando o corpo dele até o lugar onde ele ia ser enterrado, tudo isso pelo mérito dessa mitzvah de alegrar o noivo e a noiva. Então, de novo, a gente pode ir no casamento, mas a gente pode também se divertir, pode também comer, mas nossa principal intenção deve ser alegrar o noivo e a noiva. Aquele que vai no casamento e que não vai dançar e que não vai se esforçar para alegrar, para dar um abraço no noivo ou na noiva, ele não fez o principal da mitzvah de Achnasat Kalá, de Lesameach Hatan Vekalá. E a última mitzvah que aparece nessa lista do Talmud é Levayat Hamet, é a gente acompanhar o morto. Então, aqui é a mitzvah de se envolver em todas as necessidades. A gente sabe que enterros não são baratos, até para morrer a gente paga aqui nesse mundo e paga muito dinheiro. Então, tem uma mitzvah, Baruch Hashem, a gente tem uma organização que é sem fins lucrativos, que é o Hedra Kadisha, que Baruch Hashem cuida de muitas coisas para fazer o enterro como deveria, com toda a honra para esse corpo, mas a gente pode participar dessa mitzvah. Existe, por exemplo, a mitzvah da lavagem do corpo, existe a mitzvah de carregar o morto, existe a mitzvah de falar palavras de elogio, que é chamado sped. Tem parte da mitzvah, a gente pode participar da mitzvah de cavar, ajudar a cavar a cova onde o morto vai ser enterrado. Então, isso é chamado Hesed Shelemet, um Hesed verdadeiro. Por que ele recebe esse nome Hesed Shelemet? Então, aqui tem duas explicações muito bonitas. Normalmente, quando a gente faz uma bondade, a gente sempre faz esperando alguma coisa em troca, nem que seja um muito obrigado, nem que seja um favor que essa pessoa fica devendo. Uma mão lava a outra, hoje eu te ajudo, amanhã você me retribui. Sempre a gente acaba fazendo uma bondade esperando receber alguma coisa em troca. Quando a gente faz uma bondade com o falecido, com certeza, do falecido a gente não está esperando receber nada em troca. Então, isso é chamado Hesed Shelemet, é um Hesed verdadeiro, não é um business, normalmente acaba virando negócios, né? Eu faço para receber depois, então você não está doando, você está só adiantando alguma coisa que você vai acabar cobrando depois. Com o falecido, é um Hesed Shelemet, é um Hesed verdadeiro que a gente está fazendo, mesmo que a gente sabe que daquela pessoa a gente não vai receber nada em troca. E uma outra explicação muito bonita, por que é chamado Hesed Shelemet, a gente acaba vivendo a nossa vida, a gente esquece que a gente tem o tempo limitado, a gente esquece de acabar realmente aproveitando o nosso tempo, a gente vai vivendo a vida, a gente vai desperdiçando o nosso tempo, a gente esquece que tem oportunidades que não voltam nunca mais na vida, a gente esquece que o tempo que passou, ele não volta mais, a gente não dá valor para o nosso tempo. Vem uma das grandes mitzvot, que é se ocupar com o enterro de um falecido, e ele é chamado Hesed Shelemet, porque participar de um enterro dá uma chacoalhada na gente. Ninguém sai do cemitério da mesma maneira que entrou. Isso mexe com a gente, isso dá uma chacoalhada, a gente sai de lá um pouco mais focado na vida, mesmo que seja por um tempo limitado. Mas é um Hesed que a gente faz com o morto, que traz a gente de volta para a Emet, traz a gente de volta para a verdade, ajuda a gente a voltar para o nosso foco verdadeiro da vida. Por que a gente falou que aqui também é muito importante saber as alahot?
O Rabi Akiva, ele fez tchuvá, ele começou o processo de tchuvá dele aos 40 anos, aquela famosa história que ele viu a gota pingando e fazendo um furo lá na pedra, e ele começou todo um caminho para se tornar, depois de 24 anos que ele passou estudando na Yeshiva, ele voltou com 24 mil alunos, ele era o maior Rosh Yeshiva, o maior diretor de uma Yeshiva, com 24 mil alunos, e toda a Torá que a gente tem hoje em dia, com certeza, essa Torá é graças ao Rabi Akiva e os seus Talmidim, que transmitiram a Torá para as futuras gerações. Mas o Rabi Akiva, ele começou só aos 40 anos, então ele começou aos pouquinhos, quer dizer, ele foi crescendo em Torá, e todo esse processo que ele ainda está crescendo em Torá, com certeza ele ainda cometia alguns pequenos erros, como todo mundo, como qualquer ser humano, principalmente nessa fase de aprendizado, a gente comete erros. Teve uma vez que o Rabi Akiva encontrou uma pessoa morta, isso é chamado de Met Mitzvah, quer dizer, está lá um morto que precisa ser enterrado e o corpo estava lá desonrado. E o Rabi Akiva, o que ele fez? Ele carregou aquele corpo por muitos quilômetros, ele chegou feliz da vida no Beit Midrash, porque ele tinha levado o corpo até o cemitério judaico, e ele falou, olha que mitzvah que eu fiz, e os rabanim falaram para ele, cada passo que você deu, você fez uma transgressão. Como eu expliquei, não vamos entrar aqui nos detalhes da mitzvah, mas naquela situação, ele deveria ter enterrado o corpo o mais rápido possível, no lugar onde ele foi encontrado, e não caminhar por tantos quilômetros carregando aquele corpo. Ele teve a melhor intenção do mundo, mas a gente precisa conhecer, tem que estudar, até mesmo para fazer Hesed, a gente tem que estudar e a gente tem que se esforçar para conhecer os detalhes da mitzvah. Então, Bezrat Hashem, toda a ideia aqui é a gente despertar a nossa vontade de fazer bondade com os outros o tempo inteiro, mudar o nosso radar, a gente procurar não só ser reativo. Quando tem alguém que vem pedir ajuda, eu ajudo. A gente tem que ser proativo, procurar situações, procurar pessoas que estão precisando. Tem milhares de oportunidades todos os dias da gente ajudar pessoas. A gente pode, por exemplo, fazer desfilar pelas pessoas, participar de grupos de Teilim. A gente pode, Bezrat Hashem, fazer Hesed com o nosso dinheiro. A gente pode usar o nosso corpo para fazer Hesed, como? Dando um abraço em alguém, ajudando alguém a carregar uma sacola pesada. Então, quer dizer, tem infinitas possibilidades de bondade. Por que a gente não faz tanta bondade? Primeiro, a gente permite que o egoísmo ele não deixa a gente fazer bondade, a gente está preocupado com o nosso bem-estar, a gente não quer abrir mão do nosso comodismo, por isso a gente não faz tanta bondade, e fora isso, a gente acaba não se acostumando. Se não é parte da nossa natureza, a gente acaba não procurando. A gente faz bondade quando as pessoas procuram a gente, mas a gente acaba não procurando oportunidades para aumentar cada vez mais o número de bondades. A gente fez aqui na Sharei há alguns anos e eu quero repetir, porque foi uma experiência incrível. A gente fez uma feira de Hesed. O que era isso? Pessoas que têm alguns tipos de Gmarim, que têm algumas instituições de bondade. Então, a gente fez uma exposição. Alguns dos responsáveis por essas instituições, eles explicaram um pouquinho o trabalho. A ideia qual era? Despertar no coração das pessoas o trabalho voluntário, a gente procurar cada um ter o seu próprio Gmar, a sua própria instituição. Ah, Rabino, mas como que eu vou montar uma instituição? Gmar não precisa ser uma instituição gigantesca. Pode ser uma instituição pequena, que, por exemplo, a pessoa ela empresta coisas para um Brit Milá. Ela tem aquela almofada que leva o nenê, ela empresta o copo do Kiddush, ela empresta tudo que a pessoa está, acabou de nascer o nenê, a pessoa ainda está meio confusa, até convalescendo,
Então, a última coisa que a pessoa vai conseguir pensar na vida é nos detalhes do Brit Milá. Tem aqui um Gmar para cuidar disso. Tem Gmar, Baruch Hashem de tudo, aqui na Sharei. A gente fez uma vez um livretinho. Isso tudo foi baseado numa experiência que eu tive em Israel. Existe em Israel, na verdade, uma lista telefônica chamada Madrich Haredi. É um livro gigantesco, só com Gmarim, só com instituições de Hesed, tudo que a gente pode imaginar. Alguém já pensou, tem Gmar de máquina de filmar, uma pessoa que vai fazer uma festa, ele não tem filmadora, tem Gmar para emprestar a filmadora. Tem Gmar nos casamentos, os pais do noivo e da noiva entram segurando velas num pote de vidro. Para que você vai comprar isso? Tem um Gmar que te empresta. Tem Gmar de chupeta para o Shabat, porque é uma família que perdeu a chupeta na criança. O que ele faz no Shabat? O nenê está chorando, ele não tem chupeta para dar para o nenê, ele não pode ir lá na farmácia comprar. Tem um Gmar que te empresta a chupeta e no Motzei Shabbat você compra uma nova e devolve lá nesse Gmar. E tem, olha que incrível, quando eu escutei isso, não acreditei, tem em Yerushalayim um Gmar de criança perdida no Shabbat. Se você encontrou uma criança perdida, você leva para essa família. Se você perdeu uma criança, ao invés de entrar em desespero, vai na polícia. Não, calma, vai primeiro nessa família, se eu não me engano, é mais de uma família. Tem algumas famílias espalhadas nos vários bairros de Jerusalém que tem um Gmar de criança perdida. Então, Baruch Hashem, a gente sabe que existe, principalmente em Israel, mas que a gente saiba que no Brasil existe muito Hesed, tem muitas instituições. Bezrat Hashem, a gente ainda vai fazer esse segundo volume desse nosso Madrich Haredi brasileiro, com todos os Gmarim que a gente já tem na cidade, mas a ideia toda desse curso é que daqui vão sair novos Gmarim, novas ideias, vamos quebrar a cabeça, o que eu posso fazer, Bezrat Hashem, para ajudar as pessoas. Eu vou dar uma... Olha que interessante, na escola eu dou aula para crianças de 10, 11 anos, e eu estava dando para eles essa aula sobre Hesed. E eu pensei com eles o que a gente vai fazer, que Gmar que a gente vai montar aqui na escola. Várias vezes vinham crianças de outras classes, você tem bola para emprestar? A gente esqueceu a bola, não dá para brincar na hora do recreio. Vamos montar um Gmar de bolas de futebol. Então fica lá na escola, o Gmar para emprestar a classe que precisa de uma bola para jogar no recreio, tem um Gmar de bolas de futebol. Olha que incrível, se a gente está antenado, se a gente presta atenção, a gente, Bezrat Hashem, vai fazer muito mais bondade, a gente tem um potencial muito maior do que a gente imagina. Então, a gente tem em Israel pessoas que pagam no jornal o anúncio para devolver um objeto perdido. Eu conheci um Bahur uma vez, um aluno lá de Yeshiva, que ele ofereceu um pacote de bolacha para um monte de meninos, não sobrou nenhuma para ele. Eu chamei ele de canto e falei, para que você faz isso? Você oferece aqui, óbvio que você ia ficar sem nenhuma. Eu falei, não, uma vez por semana eu compro um pacote de bolacha só para distribuir. Eu quero trabalhar esse meu lado de doador. Eu não quero ser uma pessoa egoísta, então precisa trabalhar. É um músculo que a gente tem que trabalhar, o músculo da bondade, procurar oportunidades, Bezrat Hashem. Algumas histórias impressionantes. O que é pensar no outro? Eu estava lendo hoje com as crianças da escola uma história incrível. Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livrahá, foi um dos maiores rabanim. Ele era um grande líder para os faradim lá em Eretz Israel, mas no mundo inteiro, todos os ensinamentos dele, toda a Torá dele, era um Rav muito respeitado, muito grande. E, de novo, dos grandes rabanim, a gente conhece a Torá deles, mas às vezes a gente não entende o nível de bondade e de preocupação com o próximo que esses grandes rabanim chegaram. O Rav Ovadia Yosef, quando certa vez ele estava na casa dele, ele começou a passar muito mal. Rapidamente a família chamou uma ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital com dores no peito.
muito fortes, foram feitos exames e diagnosticaram o início de um ataque cardíaco. Ele tinha que fazer uma cirurgia urgente para Bezrat Hashem poder salvar a vida dele. Então, a família está muito preocupada. Vira o Rav Ovadia Yosef para os médicos, ele pergunta, olha, tem algum problema se a cirurgia não for agora, se for daqui a 3 horas? Porque eu preciso voltar rápido para casa. E a família não acreditou no Rav, você não escutou? Os médicos falaram que você tem um princípio aí de ataque cardíaco, tem que operar o mais rápido possível. Os médicos falaram, olha, a verdade é que quanto mais rápido a gente operar, melhor, mais está sob controle tudo. Se precisa esperar 2, 3 horas, pode esperar. E ele decidiu, então, que ele ia voltar para casa. Ele voltou para casa, ele fez alguma coisa que ninguém sabia exatamente o que ele precisava tanto fazer, e, finalmente, ele voltou para o hospital e ele fez a cirurgia, e Baruch Hashem, ele se recuperou e ainda viveu muitos anos depois desse acontecimento. Certa pessoa da família, ele perguntou, falou, olha, desculpa te perguntar, mas você estava com uma situação de pikuach nefesh, a tua vida estava em risco, para que você voltou para casa? O que era tão importante nessas 3 horas que você precisava voltar na casa? E olha o que o Rav Ovadia Yosef respondeu. Ele falou, olha, eu estou no meio de um caso de uma mulher aguná. O que é uma mulher aguná? Lo aleino, é uma mulher que o marido dela desapareceu. Eram situações muito comuns de acontecer em situações de guerra. O marido ele foi para a guerra e não voltou mais. Então, a gente não pode assumir que é certeza que esse homem morreu. Pode ser que ele não morreu, pode ser que ele está vivo e não quis voltar para casa, pode ser que ele está preso, está cativo lá na mão dos inimigos. Então, não é tão simples a gente afirmar que esse homem morreu e por isso ele não voltou para casa. Essa mulher fica aguná, ela fica presa, ela não pode mais se casar de novo, porque ela ainda tem status de uma mulher casada. É uma situação muito dolorosa, muito difícil, mas muitas vezes não tem o que fazer. Mas, de novo, não vamos entrar aqui na essência da halachá, da lei judaica. Tem situações que os rabanim encontram formas de permitir essa mulher de se casar de novo, quando tem muitos indícios, quando tem uma situação que realmente dá para permitir. Olha o que o Rav Ovadia Yosef falou, ele estava no meio de um caso de uma aguná para tentar permitir ela, de acordo com a halachá, a poder se casar de novo. Olha a preocupação dele, os médicos falam que ele teve um ataque cardíaco, que a vida dele está em risco, mas está doendo para ele a dor daquela mulher aguná. Ele falou, olha, se eu falecer aqui na mesa de cirurgia, o que vai ser dessa mulher? Eu que estou cuidando do caso dela, não sei se outro Rav, que não sabe todos os detalhes que eu sei, vai poder permitir essa mulher de se casar de novo. Para isso, ele voltou para casa e 3 horas depois, ele fez a cirurgia cardíaca dele. Isso é amor pelo próximo. Isso é doer, a dor do outro, ela doer na gente também. Por isso que o Rav Ovadia foi um gadolador, um dos grandes da geração. A gente também tem aqui outros exemplos. Tem uma instituição em Israel. Eu visitei pessoalmente, eu levei alguns alunos que estavam crescendo em judaísmo, uma instituição chamada Yad Sarah, a Mão de Sarah. É uma instituição que tem 6.000 voluntários, Baruch Hashem, que não ganham 1 centavo. Tem todo tipo de ajuda, ajuda para velhinhos, ajuda para doentes, para pessoas incapacitadas, para comida, tem de tudo, todas as áreas de bondade. É um prédio de 5, 6 andares, onde em todos os andares só se fala em bondade, em recebe, em ajudar os outros. E uma outra instituição também, é um prédio de 2, 3 andares, chamado Hazon Yeshayahu, que nesse lugar eles servem comida para os velhinhos. É um trabalho muito parecido com a Kavod. A gente tem aqui no Brasil o Teliad, que também é um trabalho maravilhoso, que trata as pessoas com Kavod, que dá honra, não trata como um pobre, dá qualquer coisa para ele, não. Trata essa pessoa com toda a honra que ela merece, toda a honra de ser um Tselem Elohim, de ter sido criado à imagem e semelhança do Criador do mundo.
Então, tudo isso são formas da gente fazer bondade, da gente ajudar as pessoas e sentir a dor dos outros. Teve uma vez, na época da Guerra do Líbano, que no norte teve um bombardeio muito forte e uma empresa ela teve que fechar suas portas. Infelizmente, eles não conseguiram mais continuar por causa do bombardeio e tinha uma concorrente dessa empresa em Jerusalém. Então, quando a gente vê um concorrente que Baruch Hashem ele quebrou, é um a menos na concorrência. Essa empresa de Jerusalém, o diretor da empresa, o presidente da empresa ligou para o presidente da empresa que tinha lá no norte de Israel e falou: olha, a gente trabalha todo dia até às 5 horas da tarde, eu quero abrir para você a minha empresa, traz teus funcionários, você trabalha das 5 da tarde até às 5 da manhã, eu faço o turno da manhã, você faz o turno da noite, para que você não pare, você não perca teus funcionários e você possa continuar vendendo. Olha que coisa incrível, o que é sentir a dor do outro e Bezrat Hashem procurar sempre fazer bondade. Então, está escrito que isso é essência, é parte da essência da alma do povo judeu. Está escrito que o povo judeu tem 3 características: Baishanim, Rahmanim e Gomlei Hassadim. Nós somos naturalmente envergonhados, por mais que o mundo hoje em dia está perdendo a vergonha na cara, mas a essência da nossa Neshama é ser envergonhado. Nós somos Rahmanim, nós somos misericordiosos, e nós somos Gomlei Hassadim. A essência da nossa alma, ela quer dividir as coisas, ela quer ajudar os outros, e infelizmente a gente acaba com a nossa busca pela nossa sobrevivência e o egoísmo, a gente acaba encobrindo a nossa essência verdadeira. Deixa a tua alma trabalhar, deixa esse lado da tua alma ela florescer, que Bezrat Hashem, quanto mais a gente trabalhar esse lado da bondade, quanto mais Bezrat Hashem a gente conseguir estar num ambiente, numa sociedade de pessoas que querem fazer o bem, de pessoas que querem sempre ajudar os outros, a gente está deixando a nossa alma fazer o lado que ela tem de natural dentro dela. Então, de quem a gente herdou isso fora, da gente ter isso na natureza, mas da onde foi naturalizado isso? Na nossa Neshama, do nosso patriarca Abraham Avinu. A gente sabe por que os patriarcas são chamados de avó. Patriarca vem da linguagem de pai. Existe o nosso pai físico, da onde a gente herda a nossa parte material, a nossa parte genética, e a gente tem o nosso pai espiritual, os nossos avós, da onde a gente herdou a nossa genética espiritual. Então, a gente pode, Baruch Hashem, se assemelhar a Avraham Avinu nos atos de bondade. Todos os dias a gente tem que se perguntar: Matai Yagia Masai Lemasei Avotai, quando os meus atos vão chegar no mesmo nível dos atos de Abraham, de Isaac e de Jacó? E a gente tem que trabalhar para isso. Não adianta só querer: eu quero que meus atos sejam como atos de Abraham. Não adianta só querer. Precisamos trabalhar para isso. Olha uma ideia muito bonita, que a gente conhece muito o conceito da tzedakah, mas a gente está falando de algo maior do que isso. Então, tem alguns aspectos que o hesed ele é maior do que a tzedakah. A bondade é maior do que a tzedakah. Então, 4 pontos onde o hesed é maior que a tzedakah. A tzedakah é só para os pobres, enquanto o hesed pode ser feito para os pobres e para os ricos. Uma pessoa rica, ela também fica deprimida, ela também precisa de ajuda, ela precisa também de um ombro amigo, ela precisa de um telefonema. A gente pode fazer hesed tanto para os pobres quanto para os ricos. Tzedakah é só com dinheiro que a gente pode fazer, mas hesed a gente pode fazer também com o nosso corpo. Hesed eu posso fazer com o meu pensamento, com a minha tefilá, fazer uma mitzvah em prol de alguém. Então, está escrito que aquele que dá dinheiro para o pobre, ele recebe 6 brachot.
aquele que dá um sorriso para o pobre, aquele que consola o pobre, recebe 11 brachot, quer dizer, quase o dobro de brachot por um sorriso que não gasta nada. Quanto a gente gasta para dar um sorriso para uma pessoa que pode mudar o dia dela? A pessoa não está bem, você dá um sorriso, você mostra que você se importa com ela. Uau, o dia dela muda completamente. Eu lembro até hoje, são coisas que marcam a nossa vida. Eu estudava lá no Yeshiva, lá em Israel, e eu achava que não tinha nada. Sou mais um aluno lá no Yeshiva, another brick in the wall, mais um tijolo lá na parede. E eu assisti a aula com o Rav, chamado Rav Menachem, e ele um dia me encontrou no corredor do Yeshiva, ele virou para mim e falou a seguinte frase, falou, olha, eu tenho prazer de ver a tua seriedade, o teu foco quando você senta para estudar. Eu falei, uau, não sabia que eu estudava tão bem assim, isso me deu uma força, me deu uma energia, eu não sei nem se era verdade ou não, mas só ele ter falado aquilo já me deu uma motivação. Aquele dia eu estudei muito melhor, estudei feliz. Olha que incrível, uma frase, você pode mudar o dia de uma pessoa, e é isso que a Torá, ela espera para a gente. Mais um ponto, a tzedakah, eu só posso fazer com os vivos, Hesed eu posso fazer com os mortos. Tudo isso que a gente faz aqui no começo das aulas, que a gente lê nomes em Leilu e Nishmat, a gente está dedicando nossa aula para a elevação da alma dos mortos. Olha só, eu posso fazer um Hesed, eu posso doar uma tzedakah para a elevação da alma de um morto, eu posso estudar Mishnayot para a elevação da alma de um falecido. Tudo isso é Hesed, mesmo com quem já faleceu. E, finalmente, a tzedakah, a gente tem limites. Existe na Halachá o limite, a gente conhece o Maaser, que é doar 10%. Os nossos sábios falam até 20%. Mais do que isso, já é considerado que a pessoa está esbanjando, já não é mais tão positivo. Obviamente, não estamos falando de um milionário que pode doar mais. Uma pessoa mediana, ele deve doar entre 10% a 20% do que ele recebe. Quer dizer, tem limites na tzedakah, mas Hesed é ilimitado, dá para fazer Hesed o dia inteiro, 24 horas por dia, a gente pode fazer bondades com os outros. Então, só para a gente concluir essa introdução, Bezrat Hashem, a gente poder entrar aqui no livro do Rav Dessler, o ser humano, ele é um ser social. A gente recebe influências das pessoas em volta. Então, a gente tem que escolher em que sociedade a gente quer viver. Numa sociedade egoísta, numa sociedade que só pensa nos seus problemas, ou numa sociedade ao contrário, que é voltada a fazer o bem, é voltada a ajudar. Eu contei esse Madri Haredi, esse livro aqui, essa lista telefônica, com mais de 1000 Gumarim, isso me inspirou. A gente vê pessoas fazendo bondade o tempo inteiro, as coisas que você nem imaginou, pessoas que têm Gumar, de um ferro de passar roupa, quebrou teu ferro, você precisa urgente, tem uma casa que te empresta um ferro de passar roupa, até você comprar, até chegar na tua casa, tem Hesed para tudo, pessoas que quebram a cabeça. Um Gumar, eu conheço uma pessoa que tem um Gumar desse ferro. Por que ele abriu esse Gumar de ferro? Porque quando ele se casou, ele ganhou de presente de casamento 3, 4 ferros. Então, o que eu vou fazer com isso? Bondade, eu vou ajudar os outros, eu vou usar isso para outras pessoas também poderem ter benefício. Se a gente olhar no mundo, tem livros de seja uma pessoa melhor, salve seu casamento, aumente sua produtividade, aumente a sua tranquilidade e diminua a sua pressão arterial. Isso são livros de autoajuda, para você se ajudar. Não é livro de Hesed, não é vire um bom chefe para ajudar teus funcionários, vire um bom chefe para ganhar mais dinheiro. Isso não é ajudar o próximo. Dentro da Torá, a gente tem uma ajuda verdadeira para os próximos. Olha ao contrário, alguns exemplos de... Olha a sociedade onde a gente vive, infelizmente, quantos exemplos negativos que a gente tem para ser egoísta. Teve uma vez um álbum de figurinha que saiu no Rio Grande do Sul com brincadeiras de mau gosto, pegadinhas para fazer com os amigos.
Então, colocar alguma coisa na água do amiguinho para ele ter que ir no banheiro depois. Esse nível de maldade que você começa a ensinar crianças, educar criança. Outro dia, eu vi meus filhos estavam assistindo aqueles vídeos curtinhos de pessoas se machucando e eles estavam dando risada. Eu chamei a atenção dele, falei, isso não é judaico. A gente dá risada da desgraça dos outros, a gente tem que chorar, tem que doer na gente. Então, o que os programas de televisão fazem? Colocam uma musiquinha engraçada, pegam aquela parte engraçada do tombo, a pessoa dá uma cambalhota, fica engraçado mesmo. Mas não é para rir, é para chorar da desgraça dos outros. E a gente vai se acostumando, desde pequenininho, a dar risada quando alguém cai, quando alguém se machuca, ao invés de doer na gente, vira uma coisa engraçada. Também fazer essas pegadinhas de assustar pessoas, aquela câmera escondida. Vamos ver a reação da pessoa, tranca ela no elevador e aparece uma menina fantasma, a pessoa fica apavorada, a pessoa fica desesperada para quê? Para divertir as pessoas em casa. Quer dizer, pela diversão dos outros, eu machuco, eu assusto uma pessoa. Isso não é bondade, isso é o contrário. Tem jogos de computador que a meta do jogo é atropelar pessoas. Hoje em dia, os jogos que as crianças mais gostam é jogo de assassinato, é de matar todo mundo. Você cai numa ilha e a tua meta é matar todo mundo para sobrar só você. Quer dizer, isso parece... Ah, Rabino, mas vai ser tão extremista assim? Sim, porque isso vai entrando na natureza. Você vê isso de novo e de novo e de novo, é isso que você acaba vivendo. Tem filmes que o assassino, ele é o bonzinho, ele é o bonitão da história, ele é um assassino de aluguel, mas olha que cara bacana, não é bacana, ele é um assassino, ele tira vidas, e a gente está aqui no mundo ao contrário, para dar vida, para ajudar. E um último exemplo, quando eu escutei isso, eu nunca tinha parado para pensar, é o Gibi da Mônica. O que o Gibi da Mônica ensina para a gente? Parece uma coisa infantil, parece uma coisa sem malícia, mas não é. Ensina a fazer maldades. Então, olha só, um está o dia inteiro pensando como ele vai derrotar, como que ele vai humilhar o outro. O tempo inteiro eles estão bolando planos. A vida do moleque é bolar plano de como ele vai derrubar o outro. E fica xingamentos com coisa física, é baixinha, é gorducha, é dentuça, coisas que humilham, coisas que doem na pessoa. Um é guloso, não divide nada, o outro não toma banho, não escuta o pai e a mãe. Olha que manual de péssimos exemplos. É isso que os nossos filhos vão ler? É isso que eles vão aprender para a vida deles? Como não escutar o pai, como fazer maldade. E, melhor de tudo, se alguém te ofende, como que você resolve? Você dá um soco no olho, você arrebenta a pessoa. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Então, a gente tem que, Baruch Hashem, a gente tem a nossa Torá, a gente tem uma sociedade voltada a se tornar pessoas melhores, pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar, que querem o crescimento de todo mundo. Na vida, a gente vai crescer aonde a gente investe. Na nossa profissão, a gente quer fazer uma boa escola, para ir para uma boa faculdade, para ir para uma boa pós-graduação, para poder ter um bom cargo na empresa. A vida é a mesma coisa. Para ser uma boa pessoa, tem que investir tempo, tem que investir estudo para se transformar numa pessoa cada vez melhor. Em todas as áreas da vida, um exemplo que eu sempre dou: antes de casar, ninguém nasceu sabendo ser bom marido e ser boa esposa. Isso é um aprendizado, faz parte da vida aprender. Então, tem meses de aula para se preparar, para ser um bom marido e uma boa esposa. Quando eu me casei lá em Israel, mesmo depois de casado, não é que casou, acabou. Depois de casado, por anos, eu tinha uma vez por semana uma aula de como ser um bom marido. Aonde eu posso pensar na minha esposa, onde eu posso ajudar ela, o que eu posso fazer uma surpresa para ela, como que eu posso ter calma nas horas que normalmente a gente estoura e fala feio um com o outro. Erev Shabbat,
está todo mundo em casa correndo, é muito normal, a pessoa está estressada, um levanta a voz para o outro, Deus nos livre, tem que trabalhar para ser uma pessoa melhor. Antes de ser qualquer profissão, assim o ditado, falam antes de ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, seja um mensch, seja um ser humano, seja um Ben Adam. Antes de ser qualquer profissão na vida, tem que investir para sermos bons seres humanos. A gente pode, Bezrat Hashem, entrar nessa sociedade, ter contato com esse tipo de pessoas, pessoas que procuram fazer sempre bondades. Olha que incrível, uma vez um homem está andando na rua, tem um carro parado, parece que ele está quebrado, e tem um homem de kippá na cabeça. Então, esse homem que está dirigindo também era um judeu religioso, ele estaciona o carro, ele oferece ajuda, olha, precisa de ajuda, estourou o pneu, você pode me ajudar? Ele, com alegria, ele vai lá, ele ajuda, e eles estão lá conversando, ele pergunta, qual é a comunidade que você frequenta? E o outro homem fala, não, eu não sou judeu. Eu, sério? Sério que você não é judeu? Então, por que você está usando uma kippá? Minha mãe sempre falava, se você precisar de ajuda, use uma kippá que a ajuda vai vir. Então, a gente sabe, isso eu tinha amigos da faculdade, não judeus, eles me falavam isso. Uau, o teu povo é incrível, a ajuda que tem, a mobilização que tem, a gente vê que é uma coisa inerente. A propaganda, se eu não me engano, da Unibis, era, sabe por que você não vê o mendigo judeu na rua? Porque a gente vê antes, a gente já ajudou ele. Então, a gente não permite que ele chegue nessa situação de ser um mendigo na rua. Infelizmente, hoje em dia, até isso, já tem mendigos Eudim que eu já conversei com alguns na rua. Mas, Bezrat Hashem, a gente tem que tentar sempre ajudar, sempre estar conectado com a ideia. A gente não sabe um bom ato, até onde ele vai chegar. Eu ajudo uma pessoa, pode ser que essa pessoa vai ajudar outra, eu vou mudar o dia de alguém, isso vai ser propaganda, que nem tem a teoria, né, a teoria do caos, que talvez a batida de asa de uma borboleta no Japão pode causar um tufão aqui no Brasil. Assim também tem essa teoria dentro da bondade. Uma bondade que eu faço aqui pode causar uma bondade gigantesca do outro lado do mundo. Isso é o que tem um filme chamado A Corrente do Bem. O quanto a bondade que a gente faz para os outros acaba voltando para a gente. Você tem uma sociedade muito mais harmônica, muito mais feliz, as pessoas estão bem. É isso que a gente deve construir. A gente deve procurar viver numa sociedade que é muito mais altruísta, que é muito mais positiva, e fazer a nossa parte. A gente deve contribuir também, não entrar para receber, ao contrário, entrar para contribuir, entrar para ajudar, e a gente pode trabalhar muito algumas ideias, Bezrat Hashem, para a gente melhorar, e aí a gente vai entrar no nosso livro. A gente pode fazer, já ensinamos um pouquinho isso nas aulas, mas é o conceito das Kabbalot. Kabbalot não tem nada a ver com Kabbalah de misticismo. Kabbalot é receber pequenas coisas de crescimento na vida. Então, por exemplo, em várias áreas, tanto Ben Adam Lamakom, da gente com Deus, quanto Ben Adam Lehaveró, a gente pode fazer pequenos compromissos que a gente não quer abrir mão. Então, eu vou dar um exemplo de um compromisso que a gente pode fazer de hoje para em diante. Todo dia eu vou anotar num caderno, 5 vezes por dia, eu vou ativamente fazer uma bondade para alguém. O que quer dizer fazer bondade? Eu vou numa aula, precisa levar uma cadeira, leva 2 cadeiras, ajuda alguém. Você vê alguém que está precisando de ajuda para manobrar um carro, para um minuto e ajuda a pessoa. Você sabe de alguém que está sozinho em casa, liga para a pessoa para ver se ela está bem. Teve uma pessoa que eu escutei na sexta-feira que estava internado no hospital. Na hora eu peguei o telefone, eu liguei para a pessoa, dá para ver no tom de voz que mudou a voz da pessoa de ter recebido um telefonema. Então, a gente colocar um caderninho que vai andar no nosso bolso, 5 vezes por dia, ativamente, eu vou fazer bondade com os outros. Todo dia de noite a gente vai checar, será que eu fiz a bondade ou não fiz a bondade? Dessa maneira, a gente está tornando parte da natureza
começar a pensar nos outros. Outro ponto é toda a educação judaica. Eu vejo os meus filhos na escola, eles já aprendem desde pequenininho a fazer chesed, a dar tzedakah. As morot pedem, manda moedinha com o teu filho, ele aprender, chegar na escola, ele vai dar uma tzedakah, ele vai aprender a dividir as coisas dele, ele vai aprender a fazer bondade, a cuidar dos pobres. Tudo isso a gente vai educando desde pequenininho. A gente pode todo dia fazer Heshbon HaNefesh, parar para pensar oportunidades, o que eu podia ter ajudado mais, o que amanhã eu vou me programar para poder ajudar uma pessoa mais. Para pensar, não deixa a vida ir levando, porque a gente vai, acorda, trabalha, come, trabalha, vai dormir, acorda, quebra o ciclo. A gente precisa parar para pensar como que eu posso me transformar na prática, Bezrat Hashem, numa pessoa melhor. Só para a gente terminar aqui, o Rav Wolbe Zecher Tzadik Libraha, ele fala o seguinte: cada pessoa ela tem um limite até onde ela pode fazer chesed. Não adianta também, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Não adianta a gente sair da aula e falar, olha, a partir de amanhã, uau, eu vou fazer chesed 24 horas por dia. A gente sabe que cada um tem seus limites, a gente também tem as nossas necessidades, não é para negligenciar a minha necessidade, a gente precisa ajudar os outros, mas, antes de tudo, a gente tem que cuidar que a gente tenha pelo menos o básico necessário, mas a gente tem que saber que, apesar de ter limites até onde vai o nosso chesed, fala o Rav Wolbe, o nosso trabalho é sempre tentar passar esse limite, sempre mais alguma coisa, mais um ato, mais um pensamento positivo, mais alguém que eu posso ajudar na prática. Vive pensando em como ajudar as outras pessoas. E assim fala o Rav Chaim Volozhner, o filho dele, escreveu isso na introdução do livro do Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Libraha, que Ze Kol Adam, isso é o ser humano, Lo Leatzmo Nivrah, ele não foi criado para si mesmo. Quem acha que está no mundo para fazer só as coisas que ele precisa, não é chamado de ser humano. Quiser Adam, o Adam ele não foi criado para si mesmo, ele foi criado para ajudar o próximo. Quanto ele foi criado para ajudar o próximo? Com toda a força que ele tiver para isso. Assim o Rav Chaim Volozhner ensinava para o filho dele o tempo inteiro. Ele colocou no coração do filho essa ideia de fazer bondade, de ajudar, de Bezrat Hashem, pensar nos outros. Isso pode salvar vidas. Olha que incrível, para a gente terminar essa introdução, só terminar com uma história maravilhosa. Teve uma vez uma moça que, uma amiga muito próxima dela, perdeu um irmão e, no além, né, teve a Shivá, teve toda aquela tristeza, e essa moça resolveu cumprir a mitzvah de Nehum Avelim. Eu vou lá para trazer um pouco de consolo para os enlutados. Então, ela foi na Shivá, que era na casa daquela amiga dela, e começaram, né, a fazer as rezas. Teve Minha, teve Arvit, e entre Minha e Arvit tinha lá um rabino que estava dando um Dvar Torá, estava falando palavras de Torá para a elevação da alma do falecido, e o rabino começou a ressaltar o chesed que aquele falecido fazia o tempo inteiro, alguém que vivia para fazer bondades, aonde ele encontrava oportunidades, ele fazia, ele ajudava, e falou, e falou, e falou, e essa mulher saiu inspirada, falou, uau, eu gostaria muito que quando for o momento de ir embora desse mundo, alguém falasse isso de mim também. Então, o que eu faço para um dia transformar isso em realidade? Como que eu vou me transformar numa pessoa melhor? Então, ela decidiu que daquele dia em diante, Bezrat Hashem, ela vai se preocupar mais, ela vai ajudar mais as pessoas, e ela está lá no trânsito, né? Ela pegou o carro dela, ela andou uma quadra, 2 quadras, de repente ela está parada no sinal, ela olha um carro encostado, tem uma moça dentro do carro, e ela acha meio esquisito, tem alguma coisa que incomodou ela naquela cena, parece que a mulher está meio dormindo, mas esquisito, está dormindo dentro do carro.
ela não entendeu muito bem, mas alguma coisa incomodou ela. Então, ela pegou e ligou para a Salah, e ela falou, olha, desculpa, eu não quero incomodar vocês, mas eu acho que tem uma mulher que eu acho que ela não está passando bem. Então, a Salah, a mulher que atendeu, falou, por favor, senhora, nunca peça desculpa para a Salah. A gente está aqui para salvar vidas, tem uma suspeita, chama a Salah, que a gente vai ajudar, onde a senhora está, ela deu o endereço e o sinal abriu, ela foi embora. Olha que incrível, passa uns 15, 20 minutos, essa mulher recebe um telefonema e é alguém da Salah. Então, essa mulher já está preparada para receber uma bronca, né? Para que você chamou a gente? Alarme falso. A pessoa da Salah falou, senhora, foi a senhora que chamou a Salah? Ela falou, sim, sim, fui eu. A senhora salvou uma vida. Aquela mulher que estava no carro, ela estava passando muito mal, ela estava com hipoglicemia, e essa mulher, mais um pouquinho, ela ia falecer. Você salvou a vida dela, cola com a volta. Então, essa mulher, ela voltou para casa feliz. Passam 2 meses, essa mulher recebe um telefonema, uma mulher chorando muito. Ela fala, olha, eu sou a mãe daquela mulher que você salvou no carro, e eu quero te contar uma coisa. Você não salvou uma vida, você salvou 2 vidas. A minha filha estava grávida, hoje ela deu à luz, Baruch Hashem, você salvou a vida dela e você salvou a vida de um bebê. Como que ela salvou 2 vidas? Se importando, olhando para o lado, tem alguém que está precisando de ajuda, não fica sentado esperando alguém te procurar, seja proativo, procura, muda a tua natureza de ficar sentado esperando para alguém que vai atrás, que ajuda, que liga, que participa, que é voluntário. Bezrat Hashem, a gente tem um potencial muito grande. Aqui também fazer uma pergunta muito importante, se com os filhos e com o marido também é considerado Hesed. A resposta é, não só é Hesed, a bondade que a gente faz dentro de casa é a bondade mais importante. Assim os nossos sábios falam, o cara ele é o diretor da maior instituição de Hesed que existe. E ele não ajuda a esposa e os filhos, é considerado que ele fez nada. Por quê? Porque ele demonstrou que tudo que ele faz é pela honra dele, não é por Hashem. Quando a gente faz bondade dentro de casa, que as pessoas não estão olhando, que ninguém vai vir ficar elogiando a gente, principalmente para quem tem filhos, a gente sabe que a gente dá a vida pelos filhos, não é que o tempo inteiro eles estão agradecendo, ao contrário, né? A mãe passa o dia inteiro lá preparando comida, um filho, ai, eu não gosto disso, ai, de novo lentilha, de novo arroz, foram 3, 4 horas na cozinha, e a gente já recebe esse tipo de tapa na cara. Esse é o maior Hesed que tem, o Hesed dentro de casa. Bezrat Hashem, a gente tem infinitas opções. Vamos mudar, Bezrat Hashem, a forma de ver a vida. Vamos começar a olhar, procurar oportunidades, ajudar cada vez mais, crescer nessa área. Vamos começar a aula que vem, o Rav Dessler, ele fala que a gente é regido por 2 forças, Koach HaNetinah ou Koach HaNetilah, a força de doar ou a força de pegar. O mundo se resume a essas 2 forças. Quem é você? Aquele que você dá mais força. Se você trabalhar mais a tua doação, você vai virar alguém doador. Se você deixa esse teu lado de pegar, isso que vai vencer, você infelizmente vai virar alguém egoísta, alguém que só pensa em si mesmo. Olha que ideia incrível, e com isso a gente termina. Se você pega nos Estados Unidos, o quanto talvez isso representa, não é que é só nos Estados Unidos, mas toda essa cultura americana que contagiou o mundo inteiro, de busca de prazeres o tempo inteiro. A gente está pensando em diversões e tecnologias e cada vez ter mais e mais e mais. Toda essa ideia, infelizmente, que a gente tem de estar só pensando na gente mesmo, isso transparece até na linguagem. No inglês, eu, I, é maiúsculo. You, você, é minúsculo. A gente vê até na língua no inglês.
o quanto eu é ressaltado e o quanto você é diminuído. No judaísmo, ao contrário. Olha que coisa incrível. A pupila se chama Ishon. Ishon, na verdade, tudo que termina em on no judaísmo é um diminutivo. Então, Ishon seria Ishkatan, um homenzinho. Por que a pupila do olho se chama homenzinho? Porque toda vez que eu olho para alguém, quando eu olho para os olhos de uma pessoa, o que eu vejo? Um homenzinho pequeno. Quem é o homenzinho pequeno? Você mesmo. Você está vendo o teu reflexo nos olhos da pessoa. Olha o que a Torá está ensinando para a gente. Quando você olha para os outros, olha essa pessoa como alguém grande e você como alguém pequeno. Para de pensar só em você mesmo, começa a pensar também nos outros. Dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai mudando esse músculo espiritual de fazer bondade e a gente vai se transformando pouco a pouco, Bezrat Hashem, em pessoas melhores. Shavua Tov.